Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre a família real no Brasil e o processo de ruptura com Portugal, né? Então você deve se lembrar que a família real portuguesa passou um período de 13 anos aqui no Brasil, entre 1808 e 1821. Em 1820, eclode em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que exigia o retorno imediato da corte portuguesa para Portugal, como também a limitação do poder do rei, né? Colocando limites ao poder do rei. Nesse sentido, Dom João VI volta para Portugal no ano de 1821 e deixa aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil, retornando assim Dom João VI para Portugal. Nós vamos ter início a essa curta regência de Dom Pedro I aqui no Brasil, entre 1821 e 1822, né? Dom Pedro I permanece no Brasil esse período. Dom João VI, ao chegar em Portugal, é pressionado pela corte portuguesa para um processo de recolonização do Brasil e a exigência do retorno de Dom Pedro I para Portugal, né? Nesse sentido, nós vamos ter a atuação de uma figura que é o José Bonifácio, grande articulador político no século XIX, né? E ele vai liderar uma campanha para a permanência de Dom Pedro I aqui no Brasil, reunindo cerca de 8.000 assinaturas no documento entregues a Dom Pedro I, que então decide ficar no Brasil o famoso Dia do Fico, né? Quando ele teria dito a famosa frase: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico aqui no Brasil. Aqui a aclamação, né, de Dom Pedro no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, né? Dom Pedro permanece aqui no Brasil. Ainda em 1822, há uma exigência do retorno imediato de Dom Pedro para Portugal. Ele decide, então, que todas as ordens vindas de Portugal só vão valer no Brasil com a anuência de Dom Pedro I, né? Um evento que a gente conhece como cumpra-se. Se é uma ordem que ele não concorda ou que ele não acha válida para o Brasil, ele não vai cumprir essa ordem. Retornando de uma viagem, né, Dom Pedro I é surpreendido com cartas, ordens portuguesas exigindo a sua prisão e o seu retorno para Portugal, ao passo que ele também recebe cartas de José Bonifácio, grande articulador político, da sua esposa, né, a Imperatriz Leopoldina, que aconselham ele a romper as relações com Portugal e proclamar a independência do Brasil, o que é feito no dia 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil e a ruptura com Portugal. E nós vamos ter aí na figura de Dom Pedro I o nosso primeiro imperador. Galera, neste vídeo nós falamos sobre a família real no Brasil e a ruptura com Portugal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.